E aí galera, eu sou o Gordo e primeiramente obrigado por acompanharem essa série de vídeos com a gente. Estamos chegando nas vésperas do Levante da Páscoa e algumas coisas precisam ficar claras para todo mundo. Quando eu aprendi sobre os conflitos de independência na Europa, lá na escola, o meu professor de história resumiu pra gente como se o pivô de tudo fosse uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Espera um pouquinho, não é bem assim. Existia sectarismo, ofensas, mas depois desses 2 episódios já deu pra perceber que na real o que tava rolando mesmo era a reação óbvia de uma nação oprimida lutando contra o imperialismo sanguinário da maior potência da história da humanidade. Essa história que eu tô contando pra vocês se repetiu em inúmeras colônias inglesas, e pode crer que em todas elas a coroa deixou claro que o que importa é dominar e não converter. Dito isso, quando eu me refiro aos protestantes, eu tô falando daqueles que eram leais à coroa, e não dos que praticavam protestantismo, mesmo porque a gente viu aí nos últimos vídeos que vários protestantes ajudaram na causa irlandesa. Lembram do Wolfstone? A partir do vídeo de hoje, vamos ver que a situação vai ficar insustentável. A mão de ferro inglesa puniu tantos irlandeses que o rancor superou o escrúpulo. Os sobreviventes da Grande Fome iam revolta atrás de revolta, pressionando os ingleses por uma gestão mais justa. E para apaziguar os ânimos, William Gladstone, primeiro-ministro inglês, baixou uma lei chamada de The Land Act, Ato de Propriedade. Essa lei visava regular o preço do aluguel para frear os abusos dos donos dos imóveis e controlar o número de católicos desabrigados. Além disso, o locatário que tivesse condições podia agora negociar a compra do imóvel alugado, através de uma espécie de financiamento. Enquanto isso, por trás dos panos, James Stephens, revolucionário católico, fundou a IRB, Aliança Republicana Irlandesa, ou Revolucionária, nunca ficou oficializado o nome. O IRB começou a agitar os jovens e cobrar do parlamento ações mais contundentes, pois a Land Act só serviu para deixar o clima entre locador e locatário mais tenso. Afinal, na real, metade não queria vender e outra metade nem tinha dinheiro para comprar. Só que acabou saindo um negócio bom dessa história toda. Durante a Praga da Batata, muitos fazendeiros protestantes abandonaram suas terras e fugiram para a casa de algum parente na Inglaterra. Essas terras foram apropriadas pelo governo e, graças ao Land Act, puderam ser negociadas com a minúscula, para não falar quase inexistente, burguesia católica. Esses caras conseguiram comprar uma casa própria para morar e agora tinham uma fazenda na mão. Mas o que fazer com ela, já que era proibido aos católicos produzir e comercializar produtos para eles mesmos? É aí que esse cara entra na história, Charles Stuart Parnell. Ele era um desses novos fazendeiros que estava produzindo, mas não tinha como vender. Por isso, se reuniu com os outros na mesma situação e fundou a Land League, Liga da Terra. Para ganhar força, buscou a ajuda do IRB, que agora tinha mais que aliados, patrocinadores. De 1893 a 1912, o IRB mais a Liga da Terra conseguiram reduzir os aluguéis para um valor único bem mais justo e a autonomia para que os fazendeiros pudessem produzir e vender sem intermédio estrangeiro. Essas medidas fomentaram o comércio local e os irlandeses voltaram a trabalhar. O despertar da Segunda Revolução Industrial fez com que os ingleses voltassem para a Irlanda para abrir as suas indústrias, afinal, tinha muito espaço, tudo era muito barato e estava cheio de gente desesperada precisando trabalhar. Com as coisas finalmente indo um pouco melhor, os irlandeses endossaram a luta política do IRB, mas os jovens começaram a demandar uma guinada para o propósito original da causa, emancipação. Fomentou-se o movimento pela implantação de um ato chamado Home Rule, soberania nacional, que partia do pressuposto: já temos o nosso comércio, já temos as nossas casas, já temos o nosso trabalho, queremos agora o nosso país. Esse movimento não foi bem recebido no norte da Irlanda. Nessa época, a Irlanda era dividida em 4 regiões: Munster, Leinster, Connaught e Ulster, que de todas essas regiões era a única onde os protestantes eram maioria. Eles colheram 250 mil assinaturas, Deus como testemunha, deixando claro que abominavam as ideias libertárias encabeçadas pelos dublinenses. Em Leinster, a atitude soou mais como uma afronta previsível do que como uma ameaça, até que o pessoal do norte tomou uma atitude mais drástica. Em 1913, fundaram a UVF, Força Voluntária de Ulster, que reuniu 90 mil homens surpreendentemente bem armados com o intuito de manter a Irlanda ligada à coroa e quebrar a Home Rule. Os rebeldes tinham que tomar uma atitude. Buscaram a ajuda da classe trabalhadora irlandesa. O IRB agora incorporava e comprava a briga dos líderes sindicais, que buscavam melhores condições para os trabalhadores e o aumento salarial, visto que o mesmo trampo na Inglaterra pagava 2 vezes mais. O protagonismo dessa luta passou dos fazendeiros para os operários, liderados por James Connolly, escocês,
filho de imigrantes irlandeses que estudou nos Estados Unidos os ideais socialistas que conduziram a sua trajetória na luta sindical, e James Larkin, inglês, filho de imigrantes irlandeses com história semelhante à de Connolly. Juntos, fomentaram inúmeras greves, porém, o levante proletário foi violentamente esmagado pela UVF e o exército inglês. Connolly sabia que greves pacíficas não trariam o sonho da república, por isso, se reuniu com mais 6 líderes políticos intelectuais e partidários e fundaram o ICA, Exército Popular Irlandês. E no próximo episódio, a gente vai ver como o nome desses 7 rebeldes ficou escrito em pedra na história da Irlanda. Até lá!